Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nossa aula de hoje de finanças empresariais, nós vamos ver análise de rentabilidade e retorno. Então, são indicadores que nós vamos estar conversando, e analisando. Nesse módulo de finanças, então esses indicadores são usados nos relatórios, através de relatórios contábeis financeiros, que nos ajudam aí a acompanhar o desempenho da empresa. Então não esqueçam que índice, indicador isolado não significa nada. Temos que sempre compará-los na timeline, ou seja, na linha do tempo. Não adianta de nada termos um índice isolado aí, não significa nada, é apenas um número. Vamos começar hoje, então, olhando essa análise de rentabilidade, pela rentabilidade das vendas. Nós temos aí como primeiro indicador a rentabilidade das vendas no período. E nós temos uma formulazinha, que é a divisão do lucro líquido do período pela receita bruta operacional do período. Vezes 100 vai me dar um indicador. Por exemplo, uma empresa teve em sua DRE, demonstração de resultado do exercício, a seguinte posição. Vou mostrar a posição aqui. DRE, acho que todo mundo conhece, é um relatório contábil que mostra o resultado do exercício, ou seja, de um ano. E nós costumamos sempre publicar, esse relatório comparado com 2 anos. Aqui eu coloquei apenas a receita bruta e o lucro líquido no final. Nós temos aqui um intervalo, com as outras contas, com as demais contas. Eu coloquei só os números que vai interessar para a nossa análise. Ou seja, o ano atual, o ano anterior e o lucro também do ano atual e do ano anterior, para facilitar o nosso exemplo. Aplicando a fórmula no ano atual, nós vamos dividir então o lucro líquido antes de participações e pelo faturamento bruto, pela receita bruta operacional. Multiplicando por 100, nós temos aí que, pelo exemplo dado, o nosso indicador deu 10,99%. Não faz sentido nenhum, a não ser nos falar que nosso ganho, nossa rentabilidade, o nosso percentual de lucratividade foi de 10,99% num ano qualquer. No caso aqui, o ano atual. Agora, quando eu começo a comparar com o ano anterior, daí começa a fazer sentido. Por quê? Porque quando eu divido 481 mil, que era o lucro do ano anterior, antes de participações, tá, gente? E divido pelo faturamento bruto, pela receita bruta operacional, eu tenho um percentual de 9,57. Opa, agora sim, agora eu tenho 2 indicadores. Então eu tenho o ano anterior, o ano atual, poderia ter vários anos para poder comparar, para fazer um gráfico, para calcular uma tendência. Então, aquilo que eu falei no início, um indicador sem ter esses comparativos não significa nada. Uma análise só faz sentido se puder ser comparada, interpretada. Então, para isso, nós vamos usar uma outra ferramenta, que é a análise horizontal. O que é a análise horizontal? Eu vou comparar um ano com outro, um período com outro. E a fórmula é bem simples, é uma regra de 3, Eu divido o elemento atual, que seria, por exemplo, a receita do ano atual, pela receita do ano anterior, que é o elemento anterior. Então, é sempre o atual pelo anterior vezes 100, subtraio de 100, porque ele dá um cálculo de montante, tem que tirar o 100 da base, vai me dar o percentual de variação de um ano para o outro. Então, aqui nós temos a legenda, finalizando a análise, então. Vamos calcular essa análise
horizontal. Eu estou dividindo aqui os 5.757 por 5 milhões e 30, né? Me dá 14,46. Então aqui, isoladamente, esse índice me diz o seguinte, que a minha receita bruta, né, operacional, aumentou 14,46% de um ano para o outro, né, do anterior para o atual. Comparando o lucro líquido antes das participações, também eu tenho um resultado semelhante, né? 632 divididos por 481 vezes 100 menos 100, da regrinha de 3, né? Dá 31,44, ok? Então, minha receita aumentou 14% e meu lucro aumentou 31% de um ano para o outro. Interessante esse indicador, né? Nós estamos começando a ter uma ideia da situação da empresa. Ainda não finalizando a análise, então para encontrarmos a rentabilidade média das vendas, nós podemos usar essa fórmula. Eu posso somar, né, e dividir por 2 ou simplesmente somo. Tanto faz somando, né, o dividido por 2. Eu posso somar o lucro líquido do ano 1 mais o ano 2, não importa a ordem, né? A receita bruta do ano 1 mais a receita bruta do ano 2, né? Dividindo o lucro, a soma do lucro com a soma das receitas dos 2 anos, vezes 100, faço a divisão, né? Faço a divisão, vai me dar 10,33. Então esse é meu rendimento médio. Poderia ter dividido, né, por 2, vai chegar ao mesmo resultado, porque é proporcional, né? Então, minha rentabilidade média, né, desse investimento, a rentabilidade média das vendas foi de 10,33. Tive 9,57, 10 no outro, 10,33. Então, gente, aqui começa a fazer sentido calcular índice. Tem um quadro comparativo. Eu geralmente, quando se vai mostrar aí a rentabilidade, nós temos que colocar num quadro, arrumar, deixar bem organizado, para poder interpretar, para quem está recebendo nossas informações, saiba como interpretar isso, como analisar. Então nós temos aqui a receita com o resultado, né? A rentabilidade de vendas do período, 10,99, quase 11, né? 11, e 9,57, 9,6, né? E temos aqui a análise horizontal das receitas, 14,46. A análise horizontal do lucro líquido, nós tivemos um incremento de 31,44. Isso aí tudo nos dá uma rentabilidade média de vendas de 10,33%. Interpretando esse número aqui, então, uma outra interpretação final, né? Interpretando os números, temos que para uma variação de 14,46 nas vendas, né, na receita bruta operacional, o impacto foi de 31,44 no lucro. Interessante isso aqui. Onde o grau de alavancagem total foi de 2,17 vezes a variação das vendas. De fato, venda variou 14, o lucro 31. Pouquinho mais da metade, né, do dobro. Então, se eu consegui aqui, né, a minha empresa conseguiu 14,46 de aumento nas vendas, mas provavelmente manteve aí um custo fixo, né, uma despesa fixa parecida com a do ano anterior. Por isso que deu 2,17 vezes essa variação. Grau de alavancagem nós vimos na aula anterior, né? Então quem não assistiu, assista o vídeo ainda, né? Da aula 6, que lá nós falamos sobre cálculo de grau de alavancagem. Aí nós temos uma aplicação prática da aula passada. A rentabilidade média foi de 10,33, os demais indicadores estão no quadro comparativo. Então nós temos aqui a nossa análise das vendas, né? A rentabilidade das vendas. Um outro indicador interessante, quando se fala de rentabilidade, retorno, é a margem bruta.
Professor, por que margem bruta? O que tem a ver margem bruta, né? Tem tudo a ver. Olha, a margem bruta é a divisão do lucro bruto pela receita bruta operacional vezes 100 para dar o percentual, né? Quando você coloca vezes 100 para já dar o percentual, né? Tem uma pessoa assim leiga que não conhece a matemática financeira, né? Pode não entender esse número que dá de resultado aqui, porque ele vai dar 0, alguma coisa, né? Então, nessa análise, eu pulei para cima, né? O cálculo aqui, né, da margem, acho que eu pulei aqui, 14, margem. Então, o cálculo da margem bruta, ela serve para comparar com a margem de contribuição média inserida no cálculo do preço de venda, lá no markup multiplicador ou divisor de preço. Então, para auditoria também tem uma serventia boa, serve de parâmetro para teste de existência de fraudes ou vendas sem emissão das respectivas notas fiscais. Então, esse assunto aqui vai ficar para a nossa aula de auditoria, né? Não vou explicar para vocês o porquê, né? Como que a auditoria vai chegar nessas conclusões, né? Só usando o cálculo da margem bruta. Para dar uma dica para vocês, é muito simples, né? Eu vou colocar logo adiante aí o que aconteceu com essas margens calculadas no exemplo, né? Aí vocês vão entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Bom, como qualquer índice tem que ser comparado, né? Então eu coloquei aqui para vocês uma demonstração de resultado, aproveitando o mesmo exemplo lá dos lucros aqui. Eu preenchi com mais algumas contas. Nós temos lá, né, imposto sobre vendas, receita líquida e o custo das mercadorias vendidas. E aqui nós temos o lucro bruto. Então, esse percentual em relação às vendas é que nós vamos calcular, né? Esse sobre esse. E não mais esse aqui, né? Então, esse aqui nós vamos esquecer por enquanto. E vamos usar esse lucro bruto aqui, em relação à nossa venda. O que nos dá isso aí também? Nos dá a nossa margem, né? Antes das despesas fixas, das despesas administrativas, comerciais, financeiras, né? Dos impostos, né? Imposto de renda, né? E contribuição social, porque os impostos estão deduzidos aqui. O que é sobre venda está ali em cima, né? Calculando aí a margem bruta, né? Dos dois períodos, eu tive um resultado interessante. Ó. 35% no primeiro, 27% no ano anterior e no último ano 35%. Resumindo aqui, ó, se a margem de contribuição média na formação dos preços de venda for de 35%, então devemos verificar se os dados do ano anterior estão corretos. Gente, está muito baixo, né? Ou houve muito... Quando a empresa usa o inventário periódico, né? Ele não aparece diretamente fraudes, erros, né? Porque fica tudo na contagem. Você vai simplesmente pegar a contagem final de estoques, subtrair, somar as compras e o saldo inicial, subtrai o estoque final, você já tem o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Então aqui significa que os custos da mercadoria vendida estão muito acima, né? Ou foi praticado um preço em que a margem não foi 35%. Isso tem que verificar. Ou então foi vendido sem nota. É aí que as auditorias pegam, né, a empresa quando tem problema. Né? Ou alguém, né, sonegou ou estragou muito o material, teve muita perda e que entrou naquele processo da contagem do inventário periódico. Outros indicadores que nós temos aqui, nós temos lá margem operacional. O que é margem operacional? Então aqui nós vamos calcular qual foi o lucro bruto operacional, qual percentual antes de juros e antes de imposto de renda. Nós vamos calcular aquilo que realmente fez parte da operação da empresa. Entenderam? O que nós temos lá que faz parte da operação da empresa?
Então, nós temos até a linha que indica, né? Até a linha que indica, né? A, a despesa financeira, né? Depois o imposto de renda e de contribuição social. Daí vem o lucro líquido. Então, antes do lucro líquido, nós temos a nossa margem operacional. Ou seja, o nosso lucro bruto operacional ali que nós vamos calcular. Nós temos a legenda, né? Margem operacional é igual ao lucro antes de juros e imposto de renda, divididos pela receita bruta operacional. Bom, como sempre, ele vai acompanhar, né, uma estatística com períodos anteriores e serve para o acompanhamento do lucro das operações da empresa. Outros indicadores de rentabilidade e retorno. Então, ainda nós temos aí dentro de outros indicadores, também não menos importante que os demais, né? Retorno sobre os ativos. Nós temos a fórmula, né, que o RAT, né, retorno sobre os ativos, é igual ao lucro líquido dividido pelo ativo total vezes 100. Nós vamos encontrar esse retorno. Esse indicador apura quanto que rendeu a soma de todos os valores aplicados no ativo, independentemente da origem, né, se foi de capital próprio ou foi de capital de terceiros. E esse comparativo, né, esse indicador deve ser usado comparativos, né, com anos anteriores. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, que tudo que está lá do lado ativo é investimento, ele tem que render alguma coisa, certo? Por isso que dinheiro parado em estoque às vezes não está rendendo, né? Normalmente não está rendendo, dinheiro parado na conta do caixa, dinheiro parado no banco, nada disso está rendendo. O dinheiro tem que estar rendendo nas operações da empresa, entendeu? Mas no ativo da empresa nós temos lá, inclusive imobilizada, né? Veículos, às vezes até coisas que não estão mais sendo utilizadas, máquinas que estão obsoletas, que não estão sendo usadas, estoque obsoleto, então isso tem que tomar muito cuidado. Na hora de calcular, inclusive, esse retorno aí. O retorno é calculado independente de origem de dinheiro, porque ali eu tenho a soma do dinheiro que entrou na empresa. É dinheiro de fornecedor que está investido no ativo, é dinheiro do banco, dinheiro de terceiros, dinheiro de empregado, né? A folha de pagamento não foi paga ainda, está em dia, mas não foi paga, entende? Impostos, tudo é capital de terceiro, mas está lá no ativo, investido o dinheiro, entenderam? O retorno dos sócios e acionistas. Bom, no retorno dos sócios e acionistas, nós temos o seguinte: é o lucro líquido, né, da empresa do ano, né, divididos pelo patrimônio líquido. Também nós temos que fazer aquela comparação com anos anteriores, etc. É uma coisa do retorno dos sócios e acionistas, né? O retorno sobre os ativos. Então, o índice representa o retorno obtido no investimento dos sócios e acionistas. Ou seja, o patrimônio líquido, ele contém, né, o dinheiro do capital social inicial, né, e mais os lucros acumulados que não foram distribuídos e que estão reinvestidos na empresa. Então, esse é o capital dos sócios. Então ali vai mostrar para nós quanto que rendeu esse dinheiro. Geralmente é muito maior esse dinheiro, né, esse retorno, do que está dando de retorno no total do ativo. O total do ativo leva em consideração o capital de terceiros que está investido também. Lucro disponível por ação. Nós temos lá o LPA, né? E vamos dividir o LDAC pelo NAO, pelo NAO. Não tem acento, né? É NAO. Então, a legenda nós temos ali, que é lucro disponível para acionistas comuns. E o computador colocou um tio em cima do não, né? Fez não. É o número de ações ordinárias. Bom, gente, aqui nós temos
os principais índices de rentabilidade e retorno. O administrador financeiro ele deve montar um dashboard. Um dashboard é um painel de controle, né, com os indicadores que melhor se aplicam, né, melhor se apliquem para a sua empresa ou situação. Ok? Não devemos esquecer da premissa que um índice calculado não tem significado algum se não for comparado, né, e analisado. Ele é só um número, entendeu? Tem que comparar e analisar. Pessoal, agradeço a atenção de vocês pela participação na aula de hoje. Obrigado e até a próxima. Não esqueçam de fazer inscrição no meu canal. Por favor, se inscrevam no meu canal, né? E deixe seu like, né? Se gostou, deixe seus comentários. Mas, principalmente, faça a inscrição até a próxima aula.